Caros colegas, estudantes de eletrônica, meu nome é Gustavo Cariello. Estamos aqui mais uma vez para analisar defeitos no circuito eletrônico. Lembrando que no vídeo passado nós analisamos defeitos no circuito 1, onde ficamos com uma hipótese de defeito em L3 e o defeito constatado em D1. Hoje nós vamos analisar este circuito 2, com uma quantidade maior de componentes e vamos utilizar novamente o método de raciocínio lógico através das medidas de tensão. Então, iniciando a análise, vamos começar aqui vedando o circuito 1 para ficarmos concentrados aqui no circuito 2. Primeiramente, o que é que precisamos? Precisamos das medidas de tensão. Então, vamos fazer o mapeamento das DDPs em todo o circuito, iniciando pelo resistor 43. Temos uma tensão de 0 volts sobre este resistor. Sobre o capacitor C5, uma tensão de 10,6 volts. Sobre o resistor 44, 0 volts. Sobre o diodo D3 inversamente polarizado, 10,6 volts. Sobre o resistor 45, 6,3 volts. Sobre o capacitor C6, uma tensão de 4,3 volts. Sobre o resistor 46, uma tensão de 6,27 volts. Sobre a bobina L4, uma DDP de 12,57 volts. Sobre o resistor 48, uma tensão de 3,13 volts. Sobre o capacitor C7, uma tensão de 3,13 volts. Sobre o resistor 47, uma tensão de 3,1 volts. Sobre o diodo Zener DZ1, que está diretamente polarizado, uma tensão de 0,6 volts. Sobre o diodo D4, que está diretamente polarizado, uma tensão de 0,6 volts. Sobre o resistor 49, uma tensão sobre ele de 0 volts. Sobre o resistor 50, também uma tensão sobre ele de 0 volts. Sobre o capacitor C8, uma tensão de 18,8 volts. Sobre o resistor 51, uma tensão de 7,2 volts. Sobre o diodo Zener DZ1, que na realidade deveria ser DZ2, apenas um pequeno erro no gráfico, nós temos um diodo Zener invertido com uma DDP de 5,6 volts. Um resistor 52 com uma DDP de 7,2 volts. Então esse é o mapeamento de todas as DDPs ou todas as tensões retidas por cada componente deste circuito. Agora, o que nós precisamos é ignorar as tensões nos círculos para nos concentrarmos apenas nas DDPs que acabamos de medir. Então, para isso, vamos cobri-las. Agora, nós precisamos visualizar o caminho que a corrente circulante iria percorrer caso esse circuito estivesse todo em bom funcionamento. Então, primeiramente, a corrente circularia pela malha iniciada ali pelo diodo Zener diretamente polarizado, depois passando por D4, R47, bobina L4, resistor R48, já que a corrente não passaria pelo capacitor C7 após carregado, ofereceria uma resistência infinita. E essa corrente seguiria até chegar no potencial negativo. A outra parte da corrente, ao se dividir no anodo do diodo Zener, iria percorrer o caminho através do resistor 51,
Após ele, o diodo Zener inversamente polarizado. E em seguida, o resistor 52, que após ele, a corrente morreria no negativo também. Então, estas são as duas malhas em que a corrente circularia. Mas por que não circularia pelo resistor 43? Por que não circularia pelo diodo D3? E por que não circularia pelo capacitor C6? Lembramos que, num circuito puramente analógico, nós devemos entender que o capacitor, no instante final, ele se comporta como uma resistência infinita, ou seja, uma chave aberta. Logo, ele não permite a circulação de corrente. Portanto, a tensão que chega neste resistor, ela se repete após o resistor, ficando uma DDP sobre ele de 0 volts. Com a DDP de 0 volts sobre o componente, por ele não irá circular uma corrente. O diodo D3, nós entendemos que em inversamente polarizado, nós temos aqui também um circuito aberto, praticamente uma resistência infinita, não permitindo a circulação por este componente. E, assim como a explicação da malha formada por C5, em C6 nós temos o mesmo entendimento, que através do capacitor, após carregado, ele vai se comportar como uma chave aberta e não vai permitir a circulação de corrente. Vejamos que, tanto no capacitor C6 quanto no capacitor C5, nós temos uma DDP, mas não temos corrente circulante. Por quê? Entendemos que sobre o resistor, a DDP é zero e não circula corrente. Agora nós temos um componente que existe uma DDP sobre ele, mas não circula corrente. Qual a diferença em relação a esses dois componentes, uma vez que eles estão em série? Simples. No resistor 43, nós temos uma DDP de 0 volts, mas a sua resistência é de 5.000 ohms, certo? Com a DDP de 0 volts, qualquer que seja a resistência, não vai circular corrente. No capacitor, nós temos uma DDP, mais do que suficiente para fazer circular uma corrente, porém, sua resistência vai ser infinita. Então, independente da tensão que estiver sobre ele, não circulará nenhuma corrente devido à sua resistência. Da mesma forma, para C6, existe uma DDP, mas como a resistência é infinita, não vai haver circulação de corrente. Bem, por que a corrente, nesta primeira malha, faz este caminho e não circula através de R45 e nem de R46? Por quê? Nós estamos raciocinando que, em funcionamento normal, com todos os componentes em bom funcionamento, a corrente ela vai escolher esse caminho devido ao posicionamento da bobina L4. Como a resistência da bobina ela é muito pequena, próximo de 1 ohms, nós vamos ter um componente que está em paralelo com a malha formada por R45 e R46. A corrente vai escolher o caminho mais fácil para percorrer, uma vez que a resistência equivalente que é gerada entre essa malha paralela, L4 em paralelo com R45 e R46, vai gerar uma resistência equivalente menor do que a resistência da própria bobina. Mas, como a bobina está curto-circuitando esses dois pontos, nós vamos ter praticamente toda a corrente circulando por L4. E, a partir disso, a corrente ela segue por R48, não circulando por C7, justamente porque após o capacitor carregado, não circulará mais corrente por ele, resistência infinita, e por isso a corrente vai circular unicamente pelo resistor 48. Bem, na segunda malha, nós temos uma circulação de corrente através do R51, do diodo Zener invertido e do resistor R52. Este caminho é um caminho único
em que parte da corrente total irá se dividir. Mas por que na primeira malha a corrente ela escolhe apenas o caminho de R47, mas ela não se divide neste nó para parte dela percorrer o resistor 49 e o resistor 50? Mais uma vez, porque na malha série formada por R49, R50 e o capacitor C8, vai existir uma resistência infinita oferecida por este capacitor, uma vez que, após carregado, oferecerá uma resistência infinita, se comportando como uma chave aberta. Então, a corrente ela percorrerá exatamente esse caminho que as setas estão marcando. Considerando o circuito em bom funcionamento, sabemos que os capacitores se carregam em questões de milissegundos. Então, ligamos o circuito, os capacitores já estarão carregados, oferecendo suas resistências infinitas. Agora, vamos raciocinar para encontrar o defeito. Nós temos uma possível circulação de corrente no resistor R45 e no resistor R46. Vamos constatar essa possibilidade. Ora, a gente vê que existe uma queda de tensão nos componentes, na malha onde deve circular a corrente, diodo Zener diretamente polarizado com queda de 0,6, funcionamento normal para um diodo Zener diretamente polarizado, e diodo D4, que é um diodo comum, também diretamente polarizado. Então, ambos dando queda de 0,6, mostrando que estão em bom funcionamento. Quando analisamos aqui o resistor R47, verificamos a DDP nele de 3,1 volts. O resistor R45 com a DDP de 6,3 volts. E o resistor R46 com uma tensão sobre ele de 6,27 volts, arredondando, nós temos 6,3 volts também. Então, nós entendemos que existe uma corrente circulando, provocando uma queda de tensão proporcional entre eles. Ou seja, dois resistores em série dando a mesma queda de tensão. Obviamente, o resistor 44 ele não está nessa série e nem está formando um circuito misto porque ele está praticamente fora do circuito, uma DDP de 0 volts sobre ele, que está sendo provocada devido à resistência infinita de C5. Então, ele está fora do circuito, assim como toda essa malha. Então, a corrente ela faz exatamente esse percurso, provocando essas quedas de tensão iguais devido às resistências iguais. Isso nos leva a entender que a DDP que está sendo mostrada na bobina, uma DDP de 12,57 volts, estando em paralelo com essa série formada por R45 e R46, constitui uma resistência infinita na bobina. Significa dizer que a bobina ela está aberta. De fato, a bobina está aberta. Porque, em bom funcionamento, ela curto-circuitaria esses dois pontos, fazendo com que, como nós vimos anteriormente, a corrente circulasse diretamente por ela, não sobrando praticamente nenhuma corrente para circular entre os resistores. Mas uma constatação dessa evidência é justamente o fato de existir uma DDP de 3,1 volts sobre o resistor R47, que é praticamente a metade da tensão sobre os resistores de 10K, correspondendo à metade da resistência, ou seja, proporcionalidade das tensões e das resistências. Resistor de 5K retendo 3,1. Resistor de 10K retendo 6,3. Então, com uma proximidade muito grande, nós temos aí, nesta série, uma distribuição proporcional das tensões. As tensões dos pontos são estas. No nó, em que nós temos a tensão de 15,7 volts, e o nó em que temos a tensão de 3,13 volts. Entre os resistores, uma tensão de 9,4 volts. Isso nos mostra que essas DDPs estão sendo tomadas
exatamente a partir desta DDP. Então nós temos, de fato, uma bobina L4 que está com defeito e deve ser retirada para substituição. Após essa substituição, essas tensões aqui irão se modificar, tanto a tensão do ponto K1 como a tensão do ponto L1, consequentemente a tensão de J1. A tensão de L1 vai ser exatamente a mesma tensão do ponto J1, uma vez que o capacitor C5 em bom estado vai oferecer uma resistência infinita. Logo, a tensão vai se repetir, não permitindo circulação nessa malha como vimos anteriormente. Então, já visualizada a queda de tensão nos resistores, a partir desse nó para a direita, nós temos duas DDPs de 0 volts sobre os resistores R49 e R50, justamente pelo fato de não existir corrente circulante nesta malha, não há queda de tensão nestes resistores. Portanto, a mesma tensão que existe no ponto O1 vai ser a mesma tensão no ponto R1, que vai ser a mesma tensão aqui no ponto P1, ok? Bem, analisando a última série, a série composta aqui pelo R51, R52 e o diodo Zener, nós vemos que há proporcionalidade também nas quedas de tensão. No circuito série, a corrente ela é a mesma e nós vamos ter a mesma queda de tensão pelo fato de existir dois resistores nesta malha que possuem a mesma resistência. A DDP sobre o diodo Zener, inversamente polarizado, é exatamente a tensão de Zener, de 5,6 volts. Observando no corpo do diodo Zener, nós temos lá a tensão impressa e que ele, inversamente polarizado, deve dar essa queda de tensão para estabilizar sobre ele, ou grampear sobre ele, uma DDP exatamente de 5,6 volts quando estiver circulando a sua corrente operacional. Então, analisando todo esse circuito, a forma que foi feita, nós não temos nenhum componente a mais que possa ser uma hipótese de defeito. O defeito fica exatamente na bobina L4. Caso vocês tenham gostado, compartilhem esse vídeo e comentem para que possamos discutir ou tirar dúvidas, ok? Em seguida, nós teremos mais vídeos com mais defeitos para serem analisados. Aguardem o anúncio, que em breve estarei anunciando uma live para que nós possamos analisar defeitos juntos. Então, até breve, pessoal.